Prezadas e prezados estudantes, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de F329. Nessa aula vamos abordar o experimento 6, que trata de campos magnéticos. É uma aula que tem muitos detalhes que a gente pode explorar e vamos tentar explorá-los ao longo dessa aula. Vamos lá. Então, primeiro, pessoal, a gente vai falar de campos magnéticos, né? A gente não falou sobre eles até agora, mas eles são de extrema importância, né? Muito se fala hoje em dia sobre eletricidade, fenômenos elétricos e eletrônica e tudo, mas é muito importante ter em mente, né, que o campo magnético ele é tão importante quanto, ele está muito, muito presente em nossas vidas. Então, uma questão importante, vai ser super importante nesse experimento, tem a ver com o campo magnético do planeta Terra. Então, nosso planeta atua como um ímã, né? Ele tem um magnetismo em si mesmo. E esse magnetismo é muito explorado, por exemplo, né, por muitas pessoas nos smartphones, né, esses telefones que fazem várias coisas, eles têm medidores de campo magnético e podem atuar como uma bússola. E mesmo que você não queira usar essa bússola, esse sistema ele é utilizado para saber a orientação do telefone. Então, se ele está na vertical, na horizontal, ou se você está usando ele para dirigir um carro, né, e se você vira o carro, em todas essas situações, o sistema de medida de campo magnético é utilizado para saber a posição do telefone relativo ao campo magnético terrestre. Um lugar bem interessante no qual o campo magnético também é utilizado são nos ímãs de geladeira. Eles são bem interessantes e tem bastante física interessante neles. Então eu coloquei aqui esse frame desse vídeo, vou colocar o link na descrição. E é bem interessante brincar um pouquinho com esses ímãs, como vocês vão ver nesse vídeo, porque tem muito mais detalhes nesses ímãs de geladeira do que parece, né? Em particular, o que está sendo mostrado nesse momento aqui, é que nessa face ele cola, né? E nessa face aqui não cola. Então você pode ir até a sua geladeira agora, pegar um daqueles imãzinhos que muito provavelmente está grudado lá, daqueles que o caminhão do gás coloca na sua caixa de correio, e verificar que ele não funciona do lado errado, né? Então, por que será que não, né? E fora isso, pessoal, na sociedade como um todo a gente está usando campo magnético, em particular em motores, né? Motores se usa muito, motores e geradores, discos rígidos e outros sistemas. É muito interessante pensar isso, né? A gente usa muito, a gente fala muito, né, de energia elétrica, porque a energia elétrica realiza trabalho, né? Mas sem campos magnéticos os motores não funcionariam, né? Então todo motor, ou muitos dos motores, eles usam um campo magnético associado à energia elétrica para realizar trabalho. Então é realmente fundamental. Só para vocês terem uma noção, né, existem 10 prêmios Nobel, eu não sei se é muito preciso esse número, mas eu verifiquei rapidamente na lista de prêmios Nobel e tem 10 deles que mencionam, em física, né, que mencionam magnetismo. Um deles bem famoso é a magnetoresistência gigante, que pelo que eu me lembro é o recorde, né, o tempo mais curto entre um artigo científico e um produto na prateleira de uma loja, né, e concedeu aos dois pesquisadores que descobriram o fenômeno simultaneamente o prêmio Nobel em física naquele ano. Acho que foi em 86. Não lembro. Vamos lá. Então, vamos elencar 3 aspectos interessantes do campo magnético que a gente vai explorar bastante em F329. Então, o primeiro é o campo gerado por uma corrente. Então, vocês devem lembrar disso, né? O campo magnético é gerado por uma corrente elétrica quando, né, tem corrente passando em um fio, que nem aqui. A gente pode explorar isso numa bobina, né? Então, fazendo alguma coisa como está marcado aqui. Ela pode ter um núcleo, né, que intensifica o campo magnético pelas propriedades magnéticas desse núcleo, né? A gente não vai entrar muito nesse detalhe. Ou você pode fazer sem núcleo, né? Então, que nem aqui tem vários fios, né? Então essa flecha, esse ponto indica que o fio, né, ou a corrente está saindo do papel e o xizinho indica que ela está entrando no papel. Entre essas várias formas de
gerar campo magnético através de uma corrente, existe uma em particular que é bastante útil, que chama-se bobina de Helmholtz. Então aqui está uma foto das bobinas que são usadas no laboratório. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais em detalhe sobre ela. Outra fonte importante de magnetismo, né, de campo magnético, são os ímãs. Né? Então aqui eu mostro um ímã, né, pintado, né, com a indicação de norte e sul, e uma bússola, que também tem dentro de si um ímã. Então a ideia toda da bússola, né, é que ela vai se orientar com o campo magnético da Terra. E essa seria a terceira fonte de campo magnético que a gente vai se interessar nesse experimento. A gente vai ter o campo magnético da Terra, o campo magnético de um ímã permanente, e o campo magnético gerado pela corrente nas bobinas de Helmholtz. Então reparem, uma coisa que costuma se falar, né, é que o campo magnético da Terra ele é invertido com relação àquilo que se observa, por assim dizer. Né? Tem alguma coisa acontecendo ali. E o que está acontecendo é algo que a gente pode entender muito claramente, porque se eu tenho dois ímãs, né, o norte se atrai com o sul, né, eles se colam no sentido de polos contrários vão se atrair. Né. Então uma bússola, o norte dela vai apontar para o norte, para o polo norte do planeta, né, só que lá o campo magnético está apontando de tal forma que se a Terra fosse um ímã, né, ou ela é um ímã, entendendo como se fosse um ímã desenhadinho, né, que nem está nessa figura, a gente teria que o sul está na parte de cima. Então, o polo norte geográfico é onde estaria o polo sul magnético. E uma coisa interessante com relação ao polo, né, a gente fala de o polo norte e o polo sul magnético, mas tem uma coisa meio peculiar aí, porque o polo norte, né, geográfico está na superfície, né? A gente entende que tem um lugarzinho lá, a gente marca, aqui está o polo norte geográfico, né? Mas o polo norte, o polo sul magnético, ele está bem dentro do planeta. Então a gente tem essa figura aqui e ela mostra um pouco que conforme você vai chegando próximo ao polo norte geográfico está aqui, o magnético está aqui. Então tem um ângulo bastante significativo entre eles. E nessa posição, né, reparem, o campo ele é vertical, é totalmente vertical. E quando você vai se afastando, ele vai ganhando uma componente horizontal. E reparem que a bússola, assim como o ímã que a gente vai usar nesse experimento, ela tem que estar equilibrada por gravidade. Né? Então ela tem que estar equilibrada por gravidade, então ela só vai ser sensível, né, ao campo, à componente horizontal do campo magnético. Então, imagina que quando você está perto do Polo Norte, bom, ela pode ser pouco necessária naquele lugar, imagino eu, mas ela para um pouco de funcionar, porque a componente no plano acaba ficando um pouco mais fraca, né, como a gente pode imaginar. Fora, né, dessa região, conforme você vai se afastando, o campo magnético na componente horizontal se torna cada vez mais forte, até que, perto do Equador, ele se torna praticamente exclusivamente no plano. Eu falo praticamente, né, essas palavras um pouco dúbias, né, porque o campo magnético da Terra não é super ultra uniforme, ele tem várias variações, então não é como se tivesse um pequeno ímã muito poderoso no núcleo, né, há uma distribuição um tanto complicada de campo magnético. Isso é interessante se falar em São Paulo, porque a gente está mais ou menos numa anomalia de campo magnético do planeta. Então, se vocês observarem o mapa de intensidade, de direção do campo magnético terrestre, tem alguns lugares meio estranhos e em São Paulo é um lugar desses meio estranhos. O que isso significa? Imagino que nada. Mas essas linhas estão aqui para me lembrar de falar exatamente isso. Né? Então, a direção do campo magnético muda conforme você vai mudando a latitude em que você se encontra. Ok, então, nesse experimento, pessoal, a gente vai fazer um experimentozinho que é bastante simples, na verdade, né, que tem a ver com força restauradora. Então, é basicamente como um pêndulo. Né? Imagina um pêndulo, daqueles de relógio, por exemplo, né? Ou um balanço de parque, enfim. Você vai tirar da posição de equilíbrio e você solta e ele entra nesse movimento periódico dele. Então, um movimento desses harmônico uniforme e tal. No caso do campo magnético, ele vai causar
nesse ímã, né? Então repara que agora a gente vai trocar o campo gravitacional do pêndulo, né? Pelo campo magnético, e a oscilação que vai surgir não tem a ver então, com deslocamento vertical, mas tem a ver com esse movimento de oscilação no plano, né? Então, acho que meu braço vai estar fora do quadro, então, peraí, é assim, ó, a gente está com um movimento de pêndulo de torção no plano, porque a gente só pode se interessar de novo a componente horizontal, porque a gente tem que compensar com alguma maneira que vai segurar, como vocês vão ver, ou como vocês já viram de experimento, o campo gravitacional, né, que a gente não tem como desligar ele. Mas o interessante, como vocês vão ver, é que, analogamente à questão gravitacional, a gente vai poder alterar o campo magnético. Então seria como se eu estivesse trocando a massa do planeta no qual esse pêndulo está. Então estou trocando o campo, estou alterando o campo gravitacional. Isso é bem interessante e bem diferente do que a gente consegue fazer com o pêndulo gravitacional. A gente tem como dobrar a massa do planeta para ver se ele oscila mais rápido ou mais devagar. Já esse pêndulo de torção do campo magnético, né, a gente tem um ímã, a gente pode fazer isso e é bem divertido fazer. Reparem, aqui tem um pouco da direcionalidade, né, desses vetores. Então aqui vai ter o vetor campo magnético, digamos que tem só uma componente por enquanto, né? E o momento magnético do ímã está apontado nessa direção, então haverá uma força restauradora que vai surgir como um torque na direção para dentro, né? Então, campo magnético para lá, o momento magnético nessa direção aqui e o torque vai ser para dentro, que vai tender sempre a restaurá-lo. Então, se ele tivesse uma solução, digamos, em água ou em óleo, como às vezes se faz com bússolas, ele iria tender a parar, né? Mas como a gente está fazendo ele em ar, ele vai tender a oscilar, né? Numa bússola você não quer muito esse efeito oscilação, né? Então, deve haver um pouquinhozinho de atrito entre o que segura a agulha da bússola para que ele não fique oscilando. De fato, bússola em geral não oscila muito, não. As que eu já usei, pelo menos. Ok. Então, com relação às contas, pessoal, bom, realmente bastante simples. A gente tem um produto externo aqui, que vai nos dar o torque, né? Então, considerando, né, que está todo mundo ortogonal, a gente vai ter basicamente o seno, né, então, o módulo das componentes multiplicado pelo seno, e para pequenas oscilações, pequenos ângulos, né, como os físicos gostam, a gente pode fazer essa aproximação aqui. E isso pode ser colocado junto, né, com a lei de Newton em rotações, né, e você chega nessa equação diferencial aqui, que é super bonitinha, que vocês já conhecem, imagino eu. Já viram isso em outros lugares. E isso, né, é identificado, né, esse pacotinho dupla derivada do ângulo e o ângulo, né? Então, reparar esse sinal de menos aqui tem a ver com a força restauradora, né? Então, se ele está acelerando numa direção, a força implica... Se ele está numa posição, a força implica na direção oposta. Então, para teta positivo, a força puxa para negativo, para teta negativo, o torque, né, puxa para o outro lado. Então, a gente tem aqui a frequência angular, né, eu posso transformá-la em frequência normal, ou linear, né, e surge esse termo aqui na frente. Né? Não vou entrar muito nas contas, acho que está tudo demonstrado no roteiro, mas é basicamente isso, né, da onde que vem essa equação. Então, repara que a gente fez aqui uma hipótese que é bastante importante, de que esse produto aqui, né, pode ser feito, né? Eu consigo fazer aquela aproximação, porque eles estão realmente perpendiculares um ao outro. Isso me lembra, né, que se o campo magnético apontar para qualquer direção, né, é só essa componente que está no plano do movimento do ímã que está entrando nessa conta, né? As outras componentes, elas são compensadas pelo equilíbrio do ímã, e ao movimentar a gente não deve gerar movimento nessas outras direções, por mais que ele pudesse estar lá.
a força restauradora por assim estar lá. Ok. E agora um pouquinho sobre a bobina de Helmholtz. Então, a bobina de Helmholtz, basicamente, é uma bobina, né, são duas bobinas, né, e elas têm uma propriedade especial que é a seguinte: vocês podem imaginar que a gente sempre quer, com as bobinas, gerar um campo magnético, mas a gente quer, em particular, gerar um campo magnético que seja intenso, né, para não ter que usar correntes muito altas, para que nem tudo esquente e tudo mais, e, ao mesmo tempo, a gente quer um campo homogêneo e intenso. Então, imagine que eu poderia gerar um campo mais ou menos homogêneo se eu pegasse, digamos, um tubo bem longo e colocasse, né, muitas voltas ao longo do tubo, né, que nem naquela figura que eu mostrei no começo. Mas aí o campo não seria tão intenso, por mais que seria homogêneo. A ideia das bobinas de Helmholtz é que eu vou concentrar em 2 anéis as espiras, né, e no centro eu vou ter um campo magnético mais intenso, né, do que seria se eu distribuísse essas bobinas, esse fio ao longo de um cilindro. Então, reparem que se eu estou no meio de desses anéis, né, se eu estou, digamos, nessa região aqui, o campo magnético desse anel aqui é grande e desse outro aqui é pequeno. Quando eu vou me deslocando na direção do outro anel, né, um vai ficando cada vez mais fraco e ficando cada vez mais forte. Entretanto, bem no meio, tem uma região onde a contribuição dos dois é parecida, e nessa região, né, quando um começa a diminuir, o outro começa a aumentar, e o campo magnético ali tem um pequeno volume que ele é mais ou menos constante. Então isso nos é interessante, né? Tem um campo magnético mais intenso e constante numa região que é útil, né? Eu falo útil porque ela é grande bastante para que eu consiga colocar alguma coisa ali e aproveitá-la. Então vocês podem imaginar, né, nada é por acaso, o campo magnético que é gerado de maneira constante num volume compatível com o tamanho desse imãzinho aqui. É uma conta meio chatinha de fazer, mas eu consegui encontrar alguns artigos que descrevem isso e eu esqueci de anotar a referência. Mas eles falavam que a região constante era mais ou menos 20% do raio. Então calha bem com esse tamanho desse ímã, então eu fiquei tranquilo que o tamanho do ímã está bem desenhado de acordo com aqueles artigos que eu esqueci de anotar a referência. Mas é uma demonstração simples que daria para a gente fazer se a gente quisesse, né? Ok, então reparem, uma outra coisa importante da bobina de Helmholtz é que, por mais que ela tenha essa geometria não trivial, né, é possível de demonstrar a intensidade do campo magnético ali dentro, e ele é puramente geométrico, né? Então, reparem aqui, o campo magnético naquela posição das bobinas é dado por essa equação aqui, onde a gente tem a corrente, o número de espiras que tem em cada um desses anéis e o raio. Então, notem que R aqui é o raio, né? A gente usa R maiúsculo também, não sei porquê. Questão histórica para mim, pelo menos. Mas na resistência. Ao mesmo tempo, a gente sempre recomenda que vocês meçam a resistência das bobinas, né? Mas, sobretudo, medi-la para ver que ela está funcionando. Quando a gente mede a resistência, a gente sabe que está passando corrente. E uma coisa importante também, né, é que para que seja verdade, né, e para a gente estar usando uma coisa que chama-se bobina de Helmholtz, a separação entre os dois anéis tem que ser igual ao raio de cada um deles, né? Isso vai ser mais importante no final dessa aula. Ok? Então, perfeito, pessoal. Então, a gente tem, né, essa equação aqui, ó, essa equação na qual a gente descreve, a gente fala a relação, né, entre a frequência e as propriedades do experimento, né? Então o momento magnético e o campo magnético ao qual ele está submetido e o momento angular, né, de rotação desse cilindro, né, naquela direção que ele vai rodar. A questão agora aqui é fazer aquilo que eu estava dizendo. A gente vai acrescentar campo magnético com a bobina de Helmholtz. Então a gente sabe que é sempre o campo magnético terrestre que está atuando, né, em tudo, né, basicamente, a gente não tem muito como se livrar dele. Mas além do campo magnético terrestre, vai ter o campo magnético da bobina. Então a gente vai substituir B aqui por B, campo magnético da bobina de Helmholtz, e campo magnético terrestre.
sabendo que o campo magnético da bobina de Helmholtz era por essa equação aqui. Então a equação se torna essa equação aqui. Ó. Então a gente pode dizer que ela sintetiza o nosso modelo. A frequência ao quadrado de oscilação do ímã vai ser dada pelo momento magnético do ímã, que a gente não conhece, por essa grandeza aqui que a gente consegue medir muito facilmente, a gente mede a massa, mede as dimensões do ímã. Aqui tem questões também da bobina, o número de espiras também é conhecido, o raio dela, a corrente que está passando que a gente mede e o campo da Terra que a gente também quer saber. E aqui, pessoal, tem esse sinal mais e menos. Então, para que tem esse sinal mais e menos? Porque, repara, a gente fala que a gente está adicionando o campo magnético da bobina e da Terra, mas repara que, primeiro, essa equação aqui é totalmente escalar, né? E, de novo, campos magnéticos são vetores. Então, se eles apontam na mesma direção, né, eu vou somá-los dessa forma com o sinal positivo, né? Mas se eles apontam na direção contrária para correntes positivas, eu preciso acrescentar um sinal negativo, porque eu estou dizendo que uma corrente positiva vai se opor ao campo magnético da Terra, então eu coloco um sinal de menos. Notando que eles vão se adicionar de qualquer forma quando a corrente for negativa. A corrente vai ser negativa, ela vai apontar para o outro lado e vai se somar ao campo magnético terrestre. Então, esse sinal de mais ou menos aqui depende basicamente da pessoa que conduziu o experimento de ter colocado, né, os contatos elétricos tal que uma corrente positiva gera um campo magnético na mesma direção da bobina. E como que você sabe isso? Né? Basta colocar uma corrente um tanto alta, que vai ser bem mais alta que o campo magnético terrestre, e quando você liga, lembra que o ímã atua como uma bússola, né? Então ele está alinhado com o campo terrestre. Quando você põe corrente, se a corrente está na mesma direção que o campo da Terra, ele permanece alinhado com o campo da Terra. Se você colocou a corrente no sentido contrário, né, que a corrente gerou um campo no sentido contrário, e você não tem muito como saber, né, porque depende de como a bobina foi enrolada, o ímã vai se inverter. Ele vai se alinhar com um novo sentido norte-sul que ele está sentindo, ou está sendo afetado por. Né? E aqui tem de novo o lembrete, né? O raio e a separação têm o mesmo valor. Ok. Reparem que é uma aula bastante rápida, Eita. É uma aula bastante rápida, né? A gente vai rapidamente chegando na parte, enfim, do modelo. Então não tem uma fundamentação teórica muito complexa e eu pulei a parte das contas, né? Então, sobre o modelo, pessoal, a gente, de novo, vai trabalhar com aqui um teste de hipótese. E a questão é testar se esse modelo prevê ou não alguma coisa de maneira quantitativa, né, precisa e tudo mais. Então, lembra, né, a gente não colocou mais aqueles slidezinhos do Metodologia Científica no começo, acho que vocês já adquiriram esse conhecimento. Mas eu queria só ressaltar nesse momento que o fato de a gente estar encarando isso como um teste de hipótese quer dizer que a gente vai querer que vocês façam uma previsão e que vocês olhem sobre esse aspecto para esse modelo. Né? Então esse modelo que a gente está provendo a vocês diz um pouco, ou deveria dizer, né, como que o experimento vai se comportar e vai fazer uma previsão. Então a gente deveria ser capaz de, com esse modelo, se ele for preciso o bastante, prever algum acontecimento que a gente ainda não mediu. Né? Porque é meio que para isso que a ciência serve. Né? A gente tem um arcabouço teórico, né? A gente tem uma teoria geral, poderosa, né? E a gente tenta extrair dela elementos para escrever um modelo. Então, foi escrito esse modelo, lembra? No começo eu coloquei lá que as equações eram iguais, tinha uma aproximação e tal. E a gente depois bolou um experimento, né? Coloquei alguns elementos ali de um experimento que visa se enquadrar nesse modelo, né? Então que haja uma correlação boa entre o modelo e o experimento. Eu já vou explicar o que eu quero dizer com correlação. Tal que esse experimento, né, tenha os seus resultados previstos pelo modelo.
Então o modelo deve ser bom, deveria ser bom a princípio, para prever coisas dentro desse modelo. E o que né, para que haja um casamento bom entre o modelo e o experimento tem que ser desenhado para atender às várias suposições do modelo. Então a primeira delas, vocês devem se lembrar, é pequenos ângulos. Então se o ângulo for maior, o modelo falha porque ele fez uma aproximação. Isso é bastante claro. Outra aproximação que a gente fez também, pessoal, é que aqui, ó, o campo da Terra está alinhado com o campo da bobina. Isso, de novo, tem a ver com a soma do produto, tem a ver com a soma dos dois campos. Né? Então, se eu estou somando o campo da bobina e o campo da Terra, desse jeito, né, como escalares, é porque eu tirei o módulo dos dois e, bom, falei assim, olha, eles estão apontando na mesma direção, então eu não posso fazer a soma como escalar. Se a bobina não estiver bem alinhada com o campo da Terra, essa suposição não é válida e nosso modelo falha. Percebe? Então, é nesse sentido. Qualquer modelo necessita de uma série de suposições, né, para que ele chegue numa previsão simples, por assim dizer, que nem essa equação aqui está nos dizendo. Outra suposição, reparem, que o campo da bobina é constante em todo o volume ocupado pelo ímã. Isso é como eu estava comentando, né? Se eu quero calcular o campo magnético gerado por uma bobina, ela tem que ter uma certa geometria e tudo mais, e eu quero que seja um campo intenso, então a gente pensou nessa... A gente não, mas alguém pensou, o Helmholtz pensou num arranjo de bobinas que geram um campo intenso e homogêneo, mas ele é homogêneo numa certa região do espaço, então o ímã tem que ficar confinado nessa região. Então é uma suposição do modelo que em toda a região onde está o ímã, o campo é efetivamente dado por esse valor que está aqui, né? Por esse valor que está aqui na equação. E é constante, né? Que se o campo tem um gradiente nas bordas, ele começa a cair, né, significativamente na periferia, né, nas extremidades do ímã, pode ser que esse modelo falhe. De novo, quando eu falo falhar, não é falhar miseravelmente, né, que nem o Charlie Brown, é falhar no sentido de que a previsão que a gente vai fazer vai dizer, olha, tal coisa deve ser de tal maneira com uma precisão de 1%, precisão boa, e a gente vai medir e vai dar um erro de 15%. Eu falo erro mesmo, né? Eu fiz uma medida com uma barra de incerteza pequena e eu tinha uma previsão com uma barra de incerteza pequena e as duas não concordam, a previsão e a medida, por uma diferença significativa. Aí você fala, bom, então o modelo falhou, né? Que as duas barras de incerteza não têm intersecção. Então, o modelo não é bom bastante. Outra questão importante aqui, ó, o campo dentro da bobina é dado pela equação que eu estava falando, né? Então a bobina tem a geometria correta. Isso pode parecer trivial, né? Porque a gente está usando um objeto que a gente batizou, a gente está chamando, a gente colocou uma etiqueta nele, bobina de Helmholtz. Mas em ciência, né, a gente aprende a duvidar das coisas. Então, eu coloco para vocês a pergunta, essa bobina é uma bobina de Helmholtz? Ela qualifica para isso? Tem umas fotos de medida de geometria dela e a pergunta fica, né, o quão precisamente construída ela é para que ela seja de fato uma bobina de Helmholtz. Reparem, se vocês olharem a dedução da bobina de Helmholtz no roteiro, acho que é o anexo 1 ou 2, é considerado que o anel ele tem a espessura desprezível. Isso já, né, como vocês sabem que não há fio de espessura desprezível, e se eu enrolo 100 e poucos fios numa certa região, ele não vai ter uma espessura desprezível, isso já nos faz pensar que aquela equação, né, essa equação aqui, vai dizer o campo naquela região com uma certa precisão que depende inclusive da geometria. Então esse campo pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, porque a geometria da bobina não é exatamente aquela lá. Então esse tipo de consideração é importante que vá se colocando, né, para a gente duvidar um pouquinho desse modelo. E no final a gente vai julgar se de fato ele é preciso ou não e onde que as imprecisões vão sendo imputadas. E aqui a oscilação pequena, como a gente tinha comentado, e outras, né? Então, outras
cabe a vocês aí pensar um pouco em quais outras suposições a gente está fazendo. Todas elas vão aparecendo equação a equação do modelo, porque de uma equação para outra a gente fala, eu vou considerar que tal coisa é assim. Bom, aquela é uma suposição. E reparem que as suposições, né, qual é o aspecto delas? Elas nos ajudam a chegar nessa equação final do modelo, e são coisas que a gente não está muito testando. Porque a gente vai testar mesmo aquilo que a gente usa para fazer a previsão. Então, está aqui, né, essa equação aqui, e a ideia é fazer uma previsão com ela, né? Inclusive, eu acho que isso é o tema do próximo slide. Então, aqui está a hipótese e como a gente vai testar, né? Qual é a previsão que a gente poderia fazer com ela. Várias previsões são possíveis, né? Então, que a frequência vai se comportar como uma reta, por exemplo, é uma previsão. Mas repara que eu tenho que conseguir colocar uma incerteza nisso, porque senão é uma previsão muito tipo signo, né? Sua vida vai ser, enfim, né, complicada amanhã. Bom, né? Termos que são pouco definidos são facilmente atendidos, né? Então, se a gente fala que é um comportamento linear, bom, qualquer curva pode ser aproximada por uma reta se o intervalo Δx, né, que eu estou pegando, for pequeno o bastante. Isso chama-se derivada, né? Então, não é qualquer curva, uma curva derivável, né? Então, previsões mais firmes, né, seria você saber o campo magnético em Campinas, né, ele varia pouco na cidade, e falar, bom, se eu sei o campo magnético, então eu sei o quê? Né? O que eu consigo extrair dessa equação como uma previsão, se eu sei o campo magnético da Terra? Ou então eu posso fazer ao contrário, né? E nesse experimento eu posso medir o campo magnético terrestre, então eu quero que dê o campo correto. De novo, não é o campo total, né, o campo o vetor, mas a componente horizontal do campo. Então, sinto-se livre para escolher, mas é importante que a previsão tenha uma precisão associada. Né? Muito bem. Então, tem detalhes importantes aqui, né? Sei que vocês vão assistir o vídeo experimento, né? Mas alguns detalhes interessantes são o alinhamento do ímã, né? Ele tem que estar na altura adequada para ficar realmente no centro, né? Então, ajustado para que, né, nos três eixos ele fique bem no centro. E é importante que ele oscile então com um ângulo menor, né, do que 14 graus e que ele não pendule, né? Reparem. E reparem que, de onde vem esse 14 graus? Né? Esse 14 graus eu acrescentei aí porque você pega a diferença entre seno de θ e θ, sempre é diferente, né? Mas a pergunta é, a partir de qual valor de θ que essa diferença atinge certo valor percentual, né? Vamos dizer 1% ou 2%. E eu lembro que, eu esqueci quantos por cento, né? Esqueço das coisas, mas 14 graus me pareceu bastante razoável para esse experimento ainda. Quer dizer o quê? Porque, de novo, né, a gente tem várias fontes de incerteza ao longo de todo o experimento. E 14 graus me pareceu que seria uma fonte de imprecisão, né, pequena frente às outras. Porque, né, pequeno ou grande sempre tem que ser comparado com alguma coisa. Então me pareceu que com um ângulo menor do que 14 graus, essa aproximação não seria um problema frente às outras incertezas que a gente tem, ou outras aproximações que a gente tem no experimento. Ok? Então aqui está o circuito, né? Então esse é uma captura de tela da videoaula. A gente tem aqui a fonte de tensão, o cabo positivo que vai até a bobina, aqui ele volta, ele passa nesse resistor, entra no perímetro de corrente, sai e volta na fonte. Esse resistor aqui, pessoal, a gente não está nem vendo o resistor na verdade, né? Mas ali dentro tem um resistor de potência que chama. Um parâmetro, né, que a gente sempre comenta nos resistores é qual é a sua resistência. Né? Então esse é um resistor de 5 ohms, 10 ohms e tudo mais. Agora, um outro parâmetro que a gente comentou muito pouco, que a gente basicamente assumiu que era um certo valorzinho lá, é a potência do resistor. Então o que é a potência do resistor? É basicamente a quantidade de potência que ele pode dissipar, então você faz a conta com a resistência dele, com a corrente que está passando, tal que ele vai esquentar a um certo valor que ele aguenta ficar naquele valor sem
enfim, pegar fogo, se autodestruir e tudo mais. Então esse resistor é um resistor de, sei lá, 15 watts, alguma coisa assim. Então ele aguenta bastante corrente, então 250, 300 mA, sem que ele, né, se autodestrua por temperatura. Apesar disso, né, então, o resistor está escondidinho aqui dentro. Isso aqui são aletas de alumínio e ele está ensanduichado com essa peça junto com pasta térmica. Então, para que a temperatura saia dele e vá para essas aletas de alumínio, e elas aquecem nesse experimento até uns 80 graus, se você esquecer ele, né, na corrente máxima. Então, a gente, né, sempre recomenda que não seja feito isso, porque se usar outras correntes, né, ele fica em temperaturas um pouco mais razoáveis. Mas é interessante pensar, né, que alguns resistores aguentam aquecimento e às vezes isso é necessário. Né? Então você imagina que esses negócios todos de dissipação térmica, que tem em computadores, em outros circuitos, tem a ver com elementos que naturalmente vão dissipar potência mesmo, vão gerar calor, e esse calor a gente tem que lidar com ele de alguma forma. Então a maneira como a gente quis lidar com ele era dessa forma, com essas aletas aí e tal. E você perguntaria também, espero que você se pergunte, né, por que a gente está colocando um resistor de potência aí? Né? Por que a gente não opera sem esse resistor? E a razão é um pouco técnica. A gente tem uma fonte de tensão e ela tem uma sensibilidade no botão. Né? Então, se eu retirar esse resistor de potência, eu vou ter muito pouca sensibilidade para aumentar a corrente a pequenos passos. Né? Eu vou conseguir fazer um ΔV, vamos dizer, de 100 mV, né? 0,1 volt, 0,2 volts. Se a resistência da bobina for muito pequena, e basicamente é um fio enrolado, então ela é uma resistência pequena, eu vou subir 0,1 volt e eu vou ter um acréscimo de corrente muito grande. Né? Então a ideia de colocar um resistor em série com a bobina é que eu precise aumentar a corrente mais, né? Preciso aumentar a tensão, desculpa, de valores maiores, mais expressivos, para ter um acréscimo menor de corrente. E assim eu consigo controlar um pouco melhor. Não que a gente tenha o tempo todo uma corrente-alvo muito específica, né? Mas em uma situação em particular a gente tem. Então é nela que isso se torna bastante relevante. Ok? Então aqui, pessoal, tem agora uma captura de tela do experimento em si, né? Então a gente tem aqui uma visão da oscilação do ímã dentro da bobina, o valor de corrente em um certo instante, e aqui ela vista do outro lado. Até tem uma fonte de luz cuja reflexão você consegue ver na bobina, e isso ajuda a mostrar que ela volta para uma certa posição de referência. Então a ideia com isso é que para as correntes que vocês desejarem, para várias correntes, de preferência muitas mesmo, né, a ideia é medir o período de oscilação. Daí como? Várias formas, né? Vejam no roteiro os detalhes, mas a ideia é ter esses dois dados. Corrente e período de N oscilações para dividir por N, em princípio. Né? Para você ter mais precisão, né, no valor de um período de oscilação. Né? É que nem as folhas do capacitor no último experimento. Né? Se a gente mede 10 períodos e divide por 10, a gente tem mais precisão em um período do que teria medindo só um, né? Por causa da precisão dos instrumentos que a gente está usando. Vocês reparem aqui que a bobina está bem alinhada com o ímã, né? O ímã está bem alinhado com a bobina, e tudo funcionando direitinho. Né? Tem um momento interessante no vídeo, pessoal, que é bem interessante de pensar depois, em que a oscilação começa a ficar bem lenta, e a bobina, quer dizer, o ímã parece rodar, né? Ele fica bem diferente do que na maior parte do tempo. E essa é uma situação bem interessante que vale a pena pensar sobre ela e explorá-la dentro daquelas contas. Né? Digamos que a frequência nessa situação fosse zero, né? Então o período está tão grande que eu vou calcular a frequência e obtenho um valor muito perto de zero. O que isso implica? Né? O que significa isso do ponto de vista daquelas equações lá em cima? Ok.
Uma medida interessante, pessoal, tem a ver com a medida do raio, né? Então a gente tem que saber o raio da bobina e como que eu faço isso. Chá verde hoje, coisa boa. Então, a medida do raio, pessoal, é uma situação interessante, porque a gente sempre dá para os estudantes fazer essa medida um paquímetro, né? Então tá aí o paquímetro para vocês imaginarem como seria fazer isso. Mas é interessante porque se você pegar o paquímetro e fosse abri-lo, né? Primeiro que ele é muito pequeno para você medir o diâmetro. Então lascou-se, né? Logo de cara você não consegue. Mas digamos que ele fosse grande o bastante, ele ia medir o chassi, né? A carcaça da bobina. Não ia medir a bobina em si, porque os fios estão ali dentro, né, dessa carcaça de alumínio. Ou sei lá que material que é, mas parece que é alumínio. Então, eu não consigo medir o fio, né? Então, o que eu faço? Né? Então, daí, várias maneiras de medir. Um pessoal pega e quer medir a separação, né? Então eles medem mais ou menos do meio da primeira bobina até o meio da segunda, mas não tem como você apoiar muito bem o paquímetro, né? E eu costumo deixar o pessoal tentando fazer isso durante um certo tempo, né? Alguma galera de engenharia que gosta de CAD, dessas coisas, já fez alguma disciplina nesse sentido, se dá conta, né, de que a gente costuma medir com relação às superfícies, né? Então, se eu quero medir a separação, eu meço da face interna da bobina da esquerda até a face externa da bobina da direita. E eu tenho a separação, né, que é quando elas se alinhariam assim, né? Então, para saber a separação é o quanto eu puxei uma mão com relação à outra. Então eu mediria essa superfície aqui com relação a essa superfície do lado de cá. Isso pode ser feito com um paquímetro, né? Tem aquela agulhazinha que sai a partir de trás dele para fazer esse tipo de medida, de profundidade, né? Daí o pessoal mede, né? E daí então eu conto para vocês a história como costuma acontecer semestre depois de semestre. O pessoal mede e chega lá no número, né? Sei lá, 15,32 milímetros. Daí eu falo assim, bom, 15,32. Você acha, né? Então eu coloco para vocês a pergunta. Vocês acham que essas bobinas, né? Elas são construídas com a distância de 15,32 de propósito, né? É esse o número que a pessoa pensou em colocar, e ele fez o raio, né, físico dela também ser esse valor quebrado, né? E você acha que ela é construída tão bem que esse valor é o mesmo em cima e embaixo? Ou será que ela é um pouco aberta assim? Ou será que ela tem ângulo desse jeito também? E 15,32, mas isso não me faria pensar que a dimensão dela é uma linha de dimensão desprezível, né? Percebem onde eu estou querendo chegar, né? Como ela tem uma dimensão e como esse objeto é muito mais grosseiro que um paquímetro, não é exatamente um paquímetro que a gente precisa, né? Tanto é que no experimento se usou uma régua. E é interessante pensar, de novo, né, o quão bem esse objeto representa uma bobina de Helmholtz. Porque, de novo, né, esse objeto não tem dimensão desprezível no diâmetro na largura das bobinas. Nem na direção sei lá, longitudinal, né, nem em espessura. E o que eu faço com isso? Né? Então, isso me leva a entender que o raio, esse é o ponto que eu queria chegar, que eu estava mencionando antes, o raio ele vai carregar em si uma incerteza. E essa incerteza ela tem a ver, sobre um aspecto, com a inhomogeneidade desse objeto, né, que não é ideal, né, ele não é perfeito nem nesse alinhamento, nem nesse, e nem é desprezível em sua dimensão na outra direção, nem nessa. E onde que eu vou colocar essas questões todas? Eu vou colocar elas todas na incerteza do raio. A incerteza do raio vai me dizer, olha, a corrente vai gerar um campo que ele é conhecido com muita precisão, a menos da incerteza do raio, que vai dizer, olha, é mais ou menos tantos por cento, na verdade. Talvez 5%, alguma coisa assim, porque de fato, entre um lado e o outro da bobina tem tanto de desalinhamento e tal, e tudo isso reduz a quantidade de confiança, de certeza que eu tenho no campo interno.
É uma maneira de tentar lidar com a não idealidade, com o não ideal é essa bobina. Melhor seria se ela fosse perfeita, né, se ela fosse totalmente alinhada e com a geometria exata que a gente gostaria de ter, mas isso não é assim, né? E se eu coloco um valor, percebem onde está a questão, se eu coloco um valor de raio muito preciso, eu estou basicamente impondo, né, que o campo ali dentro é conhecido com muita precisão, o que não corresponde à realidade, né? Então uma maneira de tornar o campo menos preciso devido a essas confusões geométricas, tem a ver com isso. Porque a gente sabe que a corrente a gente mede com 0,3, 0,4, 0,5% de precisão, né? Mas uma corrente alta. Então, se eu conheço a corrente muito bem, e eu sei que o campo não vai ser muito precisamente conhecido, é no raio, e o fato que eu sei que o raio não é tão bem controlado, nem a separação, é ali que o fato de que essas hipóteses, essas suposições, né, do modelo da bobina de Helmholtz falham um pouco, né, é ali que eu relaxo um pouco, né, eu relaxo o campo previsto, né, a precisão do campo previsto, para dar conta, né, desse pouco conhecimento que eu espero ter no campo efetivo gerado por essa bobina. Enfim, é todo um falatório para que vocês desenvolvam um pouco de senso crítico, né? Não é porque foi colocada uma etiqueta a bobina de Helmholtz que ela é perfeita, e a gente precisa conhecer o quão boa ela é, né? Então, quão precisas essas medidas não todas as mesmas e tudo mais, para entender o quão preciso vai ser o campo ali dentro. Porque, reparar, a gente não está medindo o campo magnético dentro dela. Uma opção seria também, né, a gente tirar o ímã, colocar um medidor de campo magnético ali, colocar valores de corrente precisamente conhecidos e medir o campo. Mas a gente não está fazendo isso, a gente está usando a suposição de que o campo ali dentro é dado pela expressão da bobina de Helmholtz, o que é uma suposição, percebe? E a gente torna ela um pouco mais flexível, no sentido de abranger outras possibilidades, ao colocar a incerteza no raio. Ok. Então, com relação agora às análises, pessoal, então, entendendo que vocês observaram as frequências no vídeo experimental, o que a gente vai fazer com esses dados, né? Então, a gente vai olhar para essa equação aqui, né? E a ideia é fazer uma linearização. Então, esse f quadrado aqui vai se tornar o nosso y, e o x é a corrente. Então, tá aqui, a corrente se torna o x. Então, esse termo todo aqui vai se tornar o nosso coeficiente angular, e esse campo da Terra multiplicado por esse cara aqui fora vai se tornar a nossa componente linear. Uma outra forma, entretanto, de organizar essa equação, né, que ajuda um pouco, mas no começo complica um pouquinho, é imaginar que eu tenho mais parâmetros, mais constantes, né, para separar o campo magnético da Terra. Então eu vou ter um cara que eu posso chamar de A', né, que tem a ver com o coeficiente angular, mas não é só isso. Um B', né, então é outro componente que também tem a ver com o componente angular, que é esse termo aqui. E aqui o campo da Terra, então que eu deixo ele isolado certinho. E eu consigo correlacionar, repara, esses coeficientes aqui que saem dessa análise e dessa daqui. Isso é interessante porque no momento em que x é igual a zero, que y é igual a zero, eu tenho um ponto interessante em que x é igual a menos b sobre a. Então, repara, eu estou usando essa nomenclatura aqui. Ó. X é igual a menos b sobre a no momento em que y é igual a zero. E no momento em que y é igual a zero, então no mesmo instante, né, o mesmo data point, né, o mesmo ponto, eu vou ter que o campo magnético da Terra, nessa formulação aqui, vai ser menos b' vezes x. O valor de x, né? Só que x, a gente sabe que é menos b sobre a. E esse menos b' aqui, repara, é esse termo aqui, que é a relação, né, entre a corrente e o campo magnético na bobina de Helmholtz. Então, repara, se eu sei essa fórmula aqui e ela independe do momento de dipolo do ímã, então ele está fora aqui, está separado,
Essa equação aqui eu conheço, esse termo eu conheço todos os parâmetros, né? Conheço N, conheço R, conheço a μ0. Então esse B' ele é conhecido, ele não é um parâmetro de ajuste, né, no nosso modelo. Então no ajuste linear ele pode ser separado, né, e colocando dessa forma aqui, eu consigo com ele e com a fração B sobre A obter o campo magnético terrestre. Então, e esse B e A eu vou obter aqui, ó, fazendo a linearização tal como faço usualmente. Repara que esse é um pouco um artifício para eu não precisar, vocês devem fazê-lo, mas caso eu não quisesse, calcular o momento de dipolo do ímã. O nosso grande objetivo, né, que está mais ligado à previsão que a gente vai fazer do modelo, tem a ver com o campo magnético terrestre, e não tanto com o momento de dipolo do ímã, porque a gente não conhece esse momento de dipolo, né, depende muito do material do qual é feito o ímã, da maneira como ele foi magnetizado e tudo. Então a gente não tem como ter uma previsão com relação a esse momento de dipolo, mas tem sim como ter uma previsão com relação ao campo magnético da Terra e os efeitos que ele tem nesse sistema, nesse experimento, né? Ok. Então, dentro das análises, de novo, pessoal, a gente vai ter uma tabela de valores, né? Então a gente vai medir a corrente, isso é certeza, a gente vai medir o período, isso é certeza, calcular a frequência ao quadrado, com as suas incertezas colocadas aqui, ó. Então, é basicamente o que a gente sempre faz, transformar as grandezas que a gente mede, no caso o período, naquela que tem a ver com o nosso modelo. Então, a ideia é linearizar isso, obter os coeficientes linear e angular, e obter os valores do campo magnético da Terra, que são 3 ao total, e do momento de dipolo do ímã, que são 2. Então, desses 3 do campo da Terra, você pode imaginar que 2 deles, assim como os 2 do momento de dipolo, têm os coeficientes A e B. Então, os coeficientes A e B que vocês vão ter da reta, um é para a parte direita da reta e outro para a parte esquerda. Eu já vou mostrar um gráfico onde isso deve ficar claro. E o terceiro, né, tem a ver com esse item aqui, ó, comportamento quando o período fica muito alto, frequência quase nula. E o que está acontecendo aqui, né? Então, é aí que eu queria que vocês pensassem um pouco. Então, aqui, pessoal, tem um gráfico típico que a gente espera que vocês obtenham, e tem várias coisas importantes para ser pensadas com relação a ele. Inclusive, a resposta que eu estava dizendo, da questão que eu estava querendo que vocês pensassem. Então, pausem o vídeo, pensem e depois continuem. Então, primeiro, aqui é o nosso modelo, né? Frequência ao quadrado é igual a esse termo aqui, esse aqui que a gente conhece inteiro, esse aqui a gente não conhece o momento magnético do ímã, a corrente que a gente mede e campo da Terra. Então o gráfico que a gente vai fazer é frequência ao quadrado em função da corrente. Reparem uma coisa importante nesse gráfico, pessoal. A gente mede a corrente, né? É tentador, né, dado que a gente está falando que a gente consegue saber o campo magnético dentro da bobina a partir da corrente, é tentador, logo de cara, né, ao pensar nesse experimento, fazer esse gráfico aqui, transformando esse eixo aqui em campo, né? Eu coloco essa equação aqui e eu poderia transformar a corrente em campo. Só que a gente não mediu, a gente não mede o campo. A gente mediu a corrente. E reparem de novo, em termos de procedimento, né, a gente vai tentar sempre, né, colocar nesse eixo aqui aquilo que a gente mediu. Então, com o mínimo de exposições possíveis, a gente vai querer mostrar os nossos dados, né? Então, isso tem a ver com o que seria fazer um gráfico, né, dos dados brutos, né, dos dados com o mínimo de interferência de tratamento possível. Então, a gente mediu corrente, eu vou colocar aqui em função da corrente. Porque se eu colocasse em função do campo, eu estou meio que dizendo que o campo é esse, que eu medi o campo, né? Mas a transformação entre campo e corrente, né, de corrente para campo, envolve várias suposições. Tudo bem que eu não estou testando elas nesse modelo, mas eu prefiro deixar como está, porque eu entendo de novo que o que eu medi foi o campo, foi a corrente, que eu controlei foi a corrente, e por mais que eu
infira o campo, né, nesse gráfico eu quero mostrar aquilo que foi medido, né, assim como na tabela de dados. Claro que período e frequência, né, é um pouco a mesma coisa, mas reparem que a frequência é diretamente obtida a partir do período com nenhuma hipótese. Basicamente, uma é definida como a fração da open, não há uma hipótese. Não há uma suposição, nem um modelo que leva de uma coisa para outra. Ao contrário da bobina de Helmholtz, né? Tem uma série de suposições e um modelo para fazer essa transição. Então, isso com relação a essa parte do gráfico que está aqui, né? Reparem outra questão, né? Então, aqui tem uma reta e aqui tem outra. Então, como estava dizendo, a gente vai ter dois conjuntos, dois pares, né, de coeficientes angular e linear. Então, com cada par eu consigo medir o campo magnético da Terra. Supostamente, esse componente aqui tem mais precisão do que esse, porque a gente vai ter mais pontos, né? Vocês que vão me dizer se isso é verdade ou não. Reparem também que aqui, ó, nesse ponto a gente tem só o campo magnético terrestre, certo? Porque a corrente é zero, então a bobina não gera campo magnético nenhum. Muito bem. Agora, quando eu aumento a corrente, né, eu vejo um aumento progressivo da frequência de oscilação, né? Então isso mostra o quê? Isso mostra que a bobina está alinhada com o campo magnético da Terra, tal que correntes positivas geram campos na mesma direção que o campo magnético terrestre. Então, quando eu olho para isso, né, para esse pedaço da curva aqui, eu já sei que o sinal tem que ser o sinal de mais, que o sinal de menos não é aplicável, né, para esses dados em particular. Aqui é o sinal de mais que a gente iria usar, que a gente deve usar, né? Não há ambiguidade de sinal uma vez que eu olho para esses dados. Se a gente coloca a corrente negativa, o que vai acontecendo? A frequência vai diminuindo até chegar perto de zero. Quando ela chega em zero, o que está acontecendo? Bom, frequência igual a zero, quer dizer que esse termo aqui não importa mais, né? E que esses dois termos aqui são iguais. Então, esse termo aqui, corrente vezes esse fator, mais o campo da Terra, dá zero. Então, a corrente é negativa, né? Então, eles estão com a mesma intensidade e direções opostas. Então, muito bem. Isso implica, né, que nessa condição o campo da bobina é igual ao campo da Terra, né, eles são iguais e apontam em direções opostas, né? Então não é o vetor que é igual, né, é só o módulo que é igual. Isso é interessante porque a gente pode calcular com esse valor, né, com esse valor aqui, que é a fração B sobre A dos coeficientes da linearização, a gente pode calcular o campo magnético terrestre diretamente, conhecendo aquele fator B', que é o que está escrito aqui. E notem, né, então, nesse intervalo aqui, ó, a gente tem que o campo da bobina ele é menor que o campo da Terra, eles ambos se opõem, e nesse lado aqui o campo da bobina é maior que o campo da Terra. Então, reparem, né, que seria isso, né, aqui tem campo da bobina nulo, aqui eu vou aumentando, ele vai se somando, aqui eu vou colocando um campo cada vez mais na direção oposta, um campo mais negativo, até que o campo resultante se torna zero, e depois ele deixa de ser zero, mas ele continua alinhado na direção oposta, né? Então, se fosse uma bússola, né, ela iria continuar apontando para o norte adequadamente nessa parte do gráfico aqui, e aqui também, e daqui para cá ela iria se inverter. Então, não reparei isso no vídeo, mas experimentalmente é uma coisa que você observa, né? Ele fica com um período bastante longo, ele dá umas rodadas e tal, e eventualmente ele inverte, né? Ele inverte com relação à posição que ele estava inicialmente. Acho que é tudo que eu queria falar sobre esse gráfico. Acho que sim. Então, uma coisa importante também, pessoal, para vocês não obterem valores muito diferentes, né, do que esperado para a componente terrestre, é ter muita atenção com as unidades. Então, em particular, né, a gente tem Hertz quadrado, que é ok, mas aparece Tesla aqui, né? E Tesla é uma unidade que a gente não tem muita familiaridade, né? É uma unidade derivada do sistema internacional, né? Então Tesla igual a quilômetro por ampere segundo.
Então, uma unidade derivada das unidades fundamentais do sistema internacional. E a recomendação é que vocês usem tudo em, né, quilograma, metro, segundo, ampere, para que isso tudo consiga se anular adequadamente para vocês obterem um valor de campo magnético adequado. É uma coisa interessante que, como, né, se fosse uma massa, né, você saberia dizer que você calculou uma massa errada, né, que você fala 10 a 25 quilos, um pouco muito pesado, né? Mas campo magnético é interessante que as pessoas né, às vezes não se dão conta de que o campo magnético que elas obtiveram é muito, muito alto, ou muito, muito pequeno. Então, aconselho que vocês usem sempre o sistema internacional em todos os momentos, e o valor que vocês obtiverem de campo magnético, verifiquem, né, se ele é razoável. Né? Então, se der muitos Tesla, pode ser que esteja errado. Né? Verifiquem em alguma tabela de magnitude de campo magnético terrestre, na Wikipedia tem um, quais são os valores típicos de campo magnético, para ver se esse que você está obtendo faz algum sentido. Né? Reparem que não se espera um campo nem muito, muito forte, né? E nem muito, muito fraco. Né? Ele tem que ser maior que o campo magnético terrestre, em particular, né? Em algumas situações. E o campo da Terra, né, também aparece nessas tabelas, vocês devem ter medido ele também. Né? Então, ele já é conhecido, basicamente, por vocês. Né? Muito bem. Sobre as discussões, pessoal, então é bem o básico, né? Como eu estava dizendo, é um experimento um tanto simples. Uma delas então, tem a ver com avaliar a previsão, a hipótese e o modelo, né? Então até que ponto a previsão concorda com as medidas que foram feitas, com a análise e tudo mais, né? Considerar as incertezas nesse momento. E repare, né? A previsão, né, pode ter a ver com o valor do campo magnético. Né? Então é importante que vocês discutam o valor que vocês obtiveram e contextualizem ele com o valor esperado. Né? Tentando, isso com uma discussão, né, tentando separar. Né? Na análise você obteve o valor, que ele é o número, né? É uma consequência da sua análise, assim como os dados são uma consequência do experimento, e é na discussão que você vai interpretar e colocar em contexto isso daí tudo. Né? E a incerteza é muito importante, porque se você obteve tantos Tesla, mais ou menos tantos, né, isso mostra se o modelo é preciso ou não, se ele é útil ou não. Né? Repare que se o modelo for muito, muito impreciso, eu poderia nem conseguir diferenciar, né, digamos que fosse esse aparato que tivesse no seu celular, né, eu não conseguiria nem determinar se o celular está numa orientação ou em outra, né, porque o valor obtido é tão imprecisamente conhecido, pode ser difícil de diferenciar as componentes do campo magnético terrestre. O que eu espero que não seja o caso. Né? O sistema, esse modelo, né, costuma ser bastante preciso frente ao que dá para se fazer. Ok. Perfeito. E com relação às rubricas de avaliação, pessoal, são as mesmas que a gente está usando para experimentos tipo teste de hipótese. Então, identificar a hipótese sendo testada, a capacidade de planejar o experimento que testa a hipótese. Então, nesse caso, né, tem a ver com esses critérios todos de medida que vocês devem adotar e tudo mais. E os outros critérios que são já conhecidos de vocês. Então, eu espero que essa introdução ao experimento, né, essa aula, seja útil, né, para confirmar os aspectos mais simples do experimento, tal como vocês sabem, e trazer um pouco né, de novidade e mostrar alguns aspectos menos triviais, né, mas que são interessantes para mostrar como tem interesse ou complexidade mesmo nesse experimento mais simples, e de que maneira que ele é um bom exemplo para a gente discutir essa questão toda das suposições. Né? Tem muitas suposições para a gente poder usar esse modelo e testar a hipótese que ele pode nos prover. Então é isso, pessoal. Bom trabalho.